Bom dia, meus amados irmãos, a graça e a paz do nosso bondoso Deus, o amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja em cada um de nós hoje e sempre. Hoje, terça-feira, vamos dar continuação a essa lição que é maravilhosa, a lição aqui dos ensinamentos de Cristo no capítulo 8, né? Quando ele fala da verdade que liberta. Esse é o tema da nossa lição desta semana. Ontem, nós vimos que Jesus Cristo deixou bem claro para aquela parte da multidão que acreditou nele, disse para eles que se o Filho libertassem eles verdadeiramente seriam livres, mas só se o Filho libertasse eles daqueles conceitos, daquelas filosofias que vinham da tradição religiosa ensinada pelos líderes religiosos judeus, né? Na sua maioria, fariseus. Hoje, na quinta pergunta, nós temos aqui, dando continuidade a esse diálogo de Cristo com aqueles que creram nele, né? Da multidão que creram nele. A pergunta diz assim: os judeus diziam que Abraão era seu pai, mas Jesus estava falando de hereditariedade da carne ou estava falando de liberdade, falando do espírito? Será que ele estava falando de carne ou de espírito? Será que Jesus Cristo perde tempo falando das coisas carnais? Ou a fala dele prioritariamente, no sentido prioritário, no sentido mais elevado, era sempre voltado para a linguagem espiritual? Será que era assim? Vamos ver aqui agora no João 8, versículo 39, Jesus diz assim para eles: Abraão é nosso pai, responderam eles, né? Então Jesus disse: se vocês fossem filhos de Abraão, vocês fariam as obras que Abraão fez. Meus amados, Cristo aqui pareceu tão duro agora, não é mesmo? Porque eles continuavam insistindo quando Cristo disse que só o Filho poderia libertar eles. E olhe que esse é o povo que havia crido em Cristo. E aí eles, não, Abraão é nosso pai. Nós somos filhos, nós temos o direito de sentar à mesa. Eles compreenderam isso devido à última fala de Cristo, né? E veja, meus amados, não é porque aquelas pessoas haviam crido em Cristo como Messias, que agora Cristo vai deixar de dizer a verdade para eles. Veja que Cristo não tem papa na língua, ele diz a verdade. Aqui ele não está sendo agressivo, mas ele está sendo verdadeiro. Ele está dizendo assim, ó, se vocês realmente fossem filhos de Abraão, vocês fariam as obras de Abraão. Porque vocês estão falando de filiação carnal e eu estou falando de filiação fé, filiação espírito. Se vocês são filhos de Abraão, eu não quero saber se vocês são filhos de Abraão da carne, se vocês têm o mesmo DNA de Abraão, se vocês, nas veias de vocês correm o mesmo sangue de Abraão, Isaac e Jacó. Não quero saber disso, eu quero saber da fé. Eu quero saber da fé. Porque Esaú tinha o sangue de Abraão, era neto, né? Era bisneto de Abraão. Sangue direto, quarta geração. E escolheu o caminho errado, né? O caminho de Seir, o caminho de Edom, o caminho da apostasia, passando a perseguir e matar seus próprios irmãos. Perdeu-se. Já imaginou, meus amados? Por que o povo não consegue entender a linguagem simples de Cristo? O tempo todo, Cristo está dizendo para eles, vocês estão valorizando a coisa exterior. Eu estou falando do Espírito. A coisa exterior não tem garantia nenhuma. Não é alguém que é filho de um pastor consagradíssimo, de um líder religioso que fundou uma igreja, um homem santo que orava 6, 8 horas por dia, que lia a Bíblia 5, 6 horas por dia, que fazia o bem, nunca fez mal a ninguém, alguém que a sociedade inteira chamava ele. O filho desse pastor pode ser um mundano da pior qualidade, inclusive um marginal, um transviado, um desviado aí da verdade. E esse povo estava tentando questionar com Jesus Cristo, tentando ensinar Cristo. Já imaginou a petulância desse povo? Estavam tentando ensinar Cristo. Não, a gente é filho de Abraão, vamos insistir.
E Jesus, não é assim não. Se vocês fossem filhos de Abraão, vocês tinham a fé de Abraão, faziam as obras espirituais de Abraão, que Abraão fez, pela fé. Vocês estão falando de carne, de sangue, falando de hereditariedade, de DNA, e eu estou falando de espírito, de obediência, de compreensão, de estar no mesmo espírito de Abraão. Que coisa, né? Pois bem, Cristo falou isso há 2000 anos atrás, lá com aquele povo. E hoje? Será que não tem pessoas hoje também, em determinadas igrejas, que está com esse mesmo espírito, com esse mesmo pensamento, dizendo, não, mas eu sou da igreja tal, a minha igreja tem isso, a minha igreja tem aquilo, na minha igreja o pastor tem isso, tem aquilo, faz aquilo outro. Será que essas pessoas estariam preparadas para ouvir de Cristo esta mesma fala? Não é? As pessoas estão tentando trazer à tona algo físico, algo, né? A minha igreja tem a escolinha da criança, a minha igreja tem uma TV, a minha igreja tem uma rede de rádio, a minha igreja tem um hospital, a minha igreja tem uma escola, uma universidade, a minha igreja tem isso, a minha igreja tem aquilo, a minha igreja me oferece suporte para os meus filhos. Já imaginou isso? E é por isso que você vai ser salvo? E é por causa disso? É se fiando nisso, é confiando nisso que vai se alcançar essas coisas? Pois é, o povo de hoje, muita gente, não vamos generalizar que não é todos, né? Porque Deus tem os seus fiéis, 7.000 joelhos que não se dobraram a Baal, espalhados aí por todo mundo, né? Não vamos generalizar. É verdade que os 7.000 é uma minoria, é uma pequena minoria, mas a maioria ainda tem muita gente agarrado a essas coisas, né? Essas coisas que realmente não contam para a salvação. É importante você frequentar uma igreja, é importante você estar em comunhão com os irmãos, é importante você estar sempre ali em comunhão na igreja, lendo a Bíblia, estudando, comungando, se esforçando, é muito importante. Mas isso não caracteriza que você é um filho de Deus, que tem o mesmo espírito de Abraão. Quem é filho de Deus tem o mesmo espírito de Cristo. Quem quer ser filho de Abraão tem que ter a mesma fé de Abraão. Porque Jesus não julga a carne, não julga os fatores hereditários, não julga o tipo de sangue, não julga o nome da família, não julga a placa de igreja, ele julga o espírito. Ele julga o homem espiritual. A fé. Então, meus amados, que o Senhor Jesus Cristo possa nos ensinar isso, para que a gente não se apegue a essas coisas que realmente não são tão importantes quanto a religiosidade tem apresentado como o mais importante. Continuando, amados, vamos agora para a pergunta 6, que nos traz aqui o seguinte questionamento: quem de fato era o pai daqueles religiosos orgulhosos, né? Apesar de estar crendo em Cristo, está querendo confessar que criam em Cristo, né? Quem era o pai deles? João 8,44. Olha com que dureza Cristo vai falar agora. Veja que Cristo ele não tem papo na língua. Não é porque as pessoas se demonstraram que estava ficando do lado deles que agora ele ia deixar de dizer a verdade. Olha o que ele diz. Vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Ele, Satanás, foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala da sua própria língua, pois ele é mentiroso, fala da sua própria índole, né? Pois é mentiroso e ele é pai da mentira. Meus amados, olha só a linguagem que Cristo usa. Cristo falou a primeira vez: olha, vocês precisam ser libertos. Eles disseram: já somos livres. Aí Cristo: não, vocês não são livres não. Livre de fato e de verdade é livre da fé. Não, a gente é filho de Abraão, já somos livres. Eles começaram a insistir. E, né, quem sabe até engrossaram a voz, dizendo: não, nós somos livres porque somos filhos de Abraão. Eles disseram, né? Aí, como eles estavam teimosos, né, insistindo, aí Cristo foi e engrossou aqui o caldo. Cristo engrossou a voz e foi firme agora, dizendo: olha, sabe quem é o pai de vocês? Vocês não são filhos de Abraão, não. Vocês são filhos de Satanás, vocês são filhos do diabo. Por que vocês são filhos do diabo?
E eu não estou xingando vocês, não. Eu estou dizendo que vocês são filhos do diabo porque vocês estão aqui para realizar o desejo dele. Satanás coloca tudo que tem de desejo carnal no coração, é o diabo que coloca. Então, se vocês estão realizando os desejos dele, vocês estão realizando a obra dele. No dia que vocês se tornarem filhos de Deus, vocês vão odiar as obras do diabo. Vocês vão odiar fazer o errado. Vocês vão odiar fazer mal a um irmão. Vocês vão odiar perder a oportunidade de ter ajudado um irmão quando ele estava necessitado e tal, né? Então, essa é a linguagem que Cristo está tentando falar para eles, né? E ele explica por quê, o que significa ser filho do diabo. Já que eles estavam falando de Abraão lá atrás, lá no princípio, né? Do hebraísmo, dos hebreus, lá do princípio, a raiz dos hebreus, Abraão, né? Se eles forem lá para o princípio, Cristo também agora vai lá para o princípio. Aí diz, Satanás, ele é homicida desde o princípio. Não porque ele é homicida, porque ele entrou ali no juízo de Caim e Caim matou Abel no princípio. Não, ele é homicida desde o lugar que ele foi expulso. Porque ele colocou a mentira no coração dos anjos e esses anjos já estão condenados à morte. Ele é homicida desde o princípio. Ele chamou a morte para a vida dele, para a vida de todos aqueles que ele enganou desde o princípio. A morte dele já está garantida. Por isso que desde o princípio ele é homicida, porque ele poderia ter morrido sozinho. Mas ele levou um monte de gente com ele, ele enganou um monte de gente para levar juntamente com ele para a sepultura. Por isso que Satanás ele é homicida desde o princípio. Ele nunca se apegou à verdade, ele não gosta da verdade, ele sempre foi vacilante. Olha, veja que Cristo diz aqui que Satanás nunca se apegou à verdade. O que quer dizer isso? Que ele um dia escutou a verdade. Que ele um dia conheceu a verdade. Quem sabe até, um dia ele teve certeza que aquilo era verdade. Mas o orgulho, o desejo de vanglória, de prepotência, foi maior nele. A cobiça, né, como diz Cristo, né, o resumo como diz Paulo também, o resumo do pecado ele resume como termo a cobiça. Querer ser o que não é. Querer ter o que não tem, o que não pode ter. O nome disso é cobiça. Querer receber um elogio que ele não merece. Querer ser reconhecido por algo que ele não tem os méritos, né? Tudo isso é cobiça. Não é só cobiçar o carro do próximo, a mulher do próximo, é cobiçar tudo, né? Ele é essa figura desde o princípio. Nunca houve verdade nele. Por isso que Cristo complementa aqui, ó. Cristo fala assim, olha, e conhecereis a verdade, lá no início da conversa aqui, no início do sermão dele aí, lá aqui no João 8, versículo 32, a gente está lendo aqui o versículo 44, no versículo 32 ele fala, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Aí ele está dizendo, por que Satanás é homicida? Porque desde o princípio ele é homicida e nunca se apegou à verdade, e nunca houve verdade nele. Ora, se a verdade liberta, e ele nunca se apegou à verdade, ele nunca foi livre. E todos os que estão com ele fazendo a vontade dele são também servos. Servos do pecado, servos do engano, servos da mentira, servos da morte, né? Os verdadeiros servos das trevas. Isso é o que Satanás é. E quando eles insistiam nessa cegueira, nesse engano, nessa mentira que eles estavam defendendo aqui, eles estavam cada vez mais confirmando para Cristo e para os céus, de maneira cega, porque Satanás também é o pai da cegueira, viu? É ele quem cega para não chegar à verdade. Nessa cegueira maluca, sem querer enxergar o que Cristo está querendo dizer, eles estão cada vez mais confirmando que é filho do diabo. Eles estão cada vez mais confirmando o que Cristo está dizendo, que eles carecem ser libertos, carecem que suas visões espirituais sejam abertas para enxergar a verdade, para entender o que Cristo está dizendo ali. Infelizmente, eles estão teimosos, né? Aí Cristo conclui dizendo aqui, né? Quando Satanás mente, ele fala do que lhe é próprio, da sua essência, da sua índole, do que ele é de fato e de verdade. Então Satanás, ele não se esforça para mentir, não. Isso é uma coisa natural dele, ele ama mentir. Ele gosta de mentir, ele gosta de enganar. Ele faz isso por convicção, ou seja, ele não tem mais jeito. Ele não tem mais jeito, porque ele fala, a mentira já se tornou parte integrante dele. Olha só. E quando o Cristo está dizendo isso, ele está revelando o que mais para aquele povo? Cuidado para que vocês não se tornem do mesmo jeito do diabo.
Porque as pessoas que amam o engano e a mentira, com o tempo, isso acaba se tornando parte da sua índole, parte do seu caráter, parte do seu ser, parte da sua fé, parte das suas crenças e convicções. Veja que perigo, meus amados irmãos. Pois Satanás é mentiroso. E diz mais, ele é o pai da mentira. Se ele é o pai da mentira, como é que vocês são filhos de Abraão? Vocês são filhos dele, porque vocês estão seguindo uma mentira. Estão seguindo uma mentira inventada pelo Sinédrio, pelos líderes religiosos, de que basta ser filho de Abraão para ter garantido o céu, para ser um filho de Deus, para ser um povo escolhido. Não, não é assim não. Se você é filho de Abraão, e você não guarda os mandamentos de Deus, e você é uma pessoa desonesta, não dá o testemunho do Espírito de Deus, você nunca é filho de Deus nem filho de Abraão. Você não é povo de Deus, não. Né? É algo infiltrado, é um engano, é algo que Deus não aprova, que Deus não abençoa, que Deus não se agrada, jamais. Então, meus amados, que nós possamos pedir ao nosso Deus que em nós resida, habite o seu Santo Espírito, para que Satanás não passe nem perto da nossa mente, né? Nem perto, né? Que quando vem as tentações, o Espírito de Deus em nossa mente possa repelir todos esses enganos, todas essas mentiras do diabo.